Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É com alegria que retornamos aqui. Eu acho que já é mais do que 4 vezes. Mas é com uma alegria muito grande que a gente retorna aqui para pregar o Evangelho. Alguém outro dia ficou assim um pouco espantado comigo quando eu revelei a ele que eu ainda sinto aquele frio na espinha, na barriga, quando subo para pregar o Evangelho. É a pessoa assim muito íntima minha. Eu falei, mas é mesmo? Eu falei, é mesmo. Às vezes é como se fosse a primeira vez. Você pegar na minha mão aqui, agora ela está gelada. Às vezes eu desço com ela aqui, com ela gelada ainda. Porque como o pastor Wallace disse, uma palavra de Deus tem o poder de mudar a sua vida, de mudar a sua história. E uma palavra maldita, também mal colocada, tem o poder também de destruir muita coisa na sua vida. Por isso a seriedade da palavra de Deus. Tem muita gente falando por aí, mas a Bíblia diz que ninguém tome para si essa honra se não for chamado pelo Senhor. E a Bíblia diz que todos nós pecamos no falar, todos nós erramos no falar. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. E a todos os que ministram o Evangelho possam falar dele com temor e com tremor no coração. Porque embora já há quase 20 anos pregando o Evangelho, eu não pedi a Deus para pregar o Evangelho. Eu não quis pregar o Evangelho. Eu não pedi a Deus, não desejei isso, muito menos pedi. Mas Ele me chamou e não me deu outra opção. Tem muitas coisas na vida e graças a Deus, Deus não nos dá outra opção. Você é dele. E Ele não te deu outra opção a não ser dele. Ele não nos deu outra opção quando nos diz que nada nos separa do amor dele. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada. Se Ele nos diz que nada nos separa dele, Ele não te deu outra opção a não ser você ser dele e para a glória dele. Aleluia. Deus, eu louvo ao Senhor porque Ele não me deu outra opção de ser dele e de viver para Ele. Embora muitas vezes exista tantos conflitos no nosso coração, na nossa mente, mas o Senhor nos resgata. O salmista Davi, ele diz assim: se eu levar a minha cama até lá para o mais profundo abismo, até lá me guiará a tua mão. A gente às vezes leva a nossa cama para o abismo, mas até lá Ele vai e confirma para mim e para você, dizendo para mim e para você: você é meu, você é minha, eu te gerei, eu não te dei outra opção a não ser meu. Aleluia. Eu quero ler um texto bíblico no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. E eu não falo isso para provocar um amém em você, não. Quem me conhece sabe que eu não sou desse tipo. Mas quando eu percebo que o Senhor está perto de mim, de nós, quando o Senhor está na igreja, isso alegra o meu coração. E nós não estamos sós. O Senhor está aqui. E como diz a canção pentecostal, aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Aonde o Senhor está, o azeite desce. Aleluia. Capítulo 6, versículo 1
do livro do profeta Isaías, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, ele, Isaías, uma experiência pessoal do profeta, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, aleluia, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, aleluia, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu. Novamente ele está dizendo eu, experiência pessoal. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu lembrei do pastor Asa agora. E sempre que eu leio esse texto, eu me lembro dessa velha canção. Dá um dó aí para nós, em nome de Jesus. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, e tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, e tem feito sua vide florescer. Vamos ficar de pé e adorar a Deus só por um instante. Eu costumo dizer lá na igreja que nós viemos para adorar, e Ele veio para ser adorado. Nós viemos para adorar e Ele veio para ser adorado. Então, em nome de Jesus, diga comigo, em nome de Jesus, aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem enchido, aleluia, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, e tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, e tem feito sua vide florescer. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sabe o que eu acho lindo nisso, irmãos?
É porque o texto diz que o céu se rasga. Isaías tem a visão da glória de Deus e os anjos rodeando o trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então toda vez que eu canto essa canção, essa estrofe dessa canção, eu me maravilho, porque o Senhor está me dando a chance de fazer com os anjos dele um só coro e dizer a mesma coisa que está sendo dita na eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos dizer mais uma vez, pensando nisso e nos juntando à eternidade, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Pode se sentar dando glórias a Deus. Em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. 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 Voltando aqui, irmãos, a esse texto tremendo e maravilhoso. Outro dia eu estava vendo um filme. E a mulher, uma policial, no carro dela, no painel do carro dela, havia um papel. E o papel escrito e pregado assim, logo no painel, logo onde os olhos dela mais contemplavam ali no seu carro. E alguém perguntou o que estava escrito e ela disse: olha, está escrito esse texto de Isaías, essa resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Ela escreveu num papel e colou no painel do carro: eis-me aqui, envia-me a mim. E aquilo ficou martelando no meu coração, a atitude daquela mulher, esse versículo escrito e pregado no painel do seu carro, e ela tendo contato com esse versículo todo instante, todo momento que ela entrava no seu carro, que ela dirigia, ela estava em contato com esse versículo: eis-me aqui, envia-me a mim. Aquilo falou muito ao meu coração. Nós temos que estar em constante contato com a palavra de Deus, com a revelação de Deus para a nossa vida. E aquilo, algo que motivava aquela mulher a continuar, a seguir em frente, na caminhada, na vida, no trabalho, naquilo que um dia ela havia se disposto a realizar, a fazer. Uma resposta que um dia ela deu também a Deus, a mesma resposta que Isaías deu a uma pergunta de Deus. E é sobre essa pergunta de Deus que eu quero meditar um pouco com os irmãos essa noite. Quando Deus chega a ponto de dizer a Isaías: Isaías, a quem enviarei? É uma pergunta. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Você pode perceber que está aí um sinalzinho de interrogação. Foi uma pergunta que Deus deu a Isaías, depois de proporcionar a ele essa experiência extraordinária. Eu gosto muito dessa experiência de Isaías. Para mim, uma das maiores experiências de um homem como eu e como você teve com o Senhor. Uma das grandes experiências narradas na Bíblia que Deus deu a um homem. Imagina você que ele descreve aqui essa experiência de que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. Tenta entender isso, visualizar isso, tenta desejar isso, tenta medir, mensurar a grandeza disso. Ele diz que ele viu o Senhor. O céu se abriu. Ele viu o Senhor e ele começa a descrever o que ele viu. Além de ver o Senhor, ele disse que ele estava em um alto e num sublime trono, e a aba das suas vestes enchiam o templo. De repente ele contempla também serafins, anjos de Deus,
que estava por cima dele. Ele enxerga as asas desses serafins, rodeando o trono do Senhor, e louvando e adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que experiência, que coisa marcante. Ele ouviu, ele não somente viu o Senhor, como também ouviu a voz do Senhor. Ele viu o trono da glória de Deus. Ele viu os serafins rodeando e trazendo na mão uma brasa viva sobre ele e queimando a sua língua. Ele sentiu e teve a experiência naquele instante de ter os seus pecados perdoados. Uma das grandes experiências de um homem com o Senhor. Dentre tantas experiências que nós vimos e lemos e cremos que estão contidas nas páginas da Escritura Sagrada. Quando eu penso assim nas grandes experiências que a gente lê na Bíblia, e que também nós possuímos com a nossa caminhada com Deus, eu creio que muitos de nós, ou a maioria de nós, ou todos nós que estamos aqui, temos experiências para contar que tivemos com Deus. Todos nós, eu, você, pastor Wallace, os irmãos, os que cantam, os que tocam, você que está aí. Com certeza, se dessemos a oportunidade para todo mundo dar um testemunho aqui de uma experiência com Deus, todos nós teríamos experiências também para compartilhar. Mas voltando para a palavra de Deus, eu olho para Josué, e a Bíblia diz que esse homem estava guerreando as guerras do Senhor, quando de repente ele para e pede a Deus, uma das coisas mais lindas que eu vejo na Bíblia, a Bíblia diz que ele pede a Deus para parar o sol. Para o tempo, Senhor. Eu preciso de um dia mais prolongado para continuar guerreando. Eu preciso de luz. E a Bíblia diz que Deus atendeu a voz de Josué. Deus parou o tempo. Deus parou o sol. Aleluia. E deu a ele o que ele precisava, um tempo maior. E a Bíblia diz que Deus ouviu como nunca havia ouvido a voz de um homem, um pedido de um homem. Louvado seja o nome do Senhor. Se fôssemos falar das experiências de Moisés, ficaríamos aqui durante toda a noite. Das experiências extraordinárias, a começar de uma sarça, de um arbusto completamente seco no deserto, que queimava, que queimava, que queimava, e aquilo chamou a atenção de Moisés, porque ela queimava e não se consumia, e a Bíblia diz que ele foi se aproximando para contemplar aquela maravilha que ele estava contemplando, quando do alto uma voz surge e diz a ele: tira a sandália dos teus pés, a terra em que tu estás é uma terra santa, santa, santa. Deus envia esse homem, as pragas no Egito. Se formos falar das experiências de Moisés com Deus, um homem que sobe no alto de um monte, e Deus escreve com a sua própria mão, com seus próprios dedos, 2 tábuas em pedra, e dá a esse homem escrita. Esse homem que um dia pediu a Deus: Deus, eu quero ver a tua face. Um homem que tinha um desejo de ter experiência com Deus incontrolável. Quando Deus disse a ele: Moisés, eu não vou mais com esse povo. Eu iria destruir, mas eu ouvi a tua intercessão. Não vou mais destruir. Eu vou enviar o meu anjo, eles guiará no caminho, mas a minha presença não será mais. E ele disse: não, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. E Deus novamente atende. Aleluia. Então tá bom, Moisés, eu vou. Olha, Deus, e tem mais: eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face. E Deus diz a ele: Moisés, nisso eu não posso te atender por completo, porque ninguém vê a minha face e permanece vivo. Mas eu vou colocar você na fenda de uma rocha. Eu vou passar e você vai me ver pelas costas. Aleluia. Experiências com Deus. Se fôssemos aqui falar das experiências de Davi diante do Golias, as experiências de Gideão, de Jefté, as experiências de Sansão com Deus, as experiências do apóstolo Paulo, o que esses homens viram, sentiram, experimentaram, viveram,
As experiências de Pedro dormindo algemado aos guardas da prisão, quando de repente o anjo do Senhor abre as portas, quebra as algemas e diz: sai daí, Pedro. E a igreja que estava orando de repente ouviu Pedro chamar na porta. As experiências de Paulo e Silas na prisão, orando e louvando a Deus, quando de repente um terremoto veio e não trouxe escombros sobre eles, mas abriu-se as cadeias. Os terremotos produzidos pelo Senhor não são para destruir, mas são para quebrar cadeias. Muitas vezes enfrentamos terremotos, dificuldades na vida, provações. Louvado seja o nome do Senhor. Não que o Senhor queira nos destruir ou nos matar, mas simplesmente abrir portas, quebrar cadeias, em nome de Jesus Cristo. E de repente todo mundo da prisão estava lá dentro da cela de Paulo e Silas. Experiências de conversão, experiências de orações respondidas, experiências de maravilhas com o Senhor, de Deus agindo na natureza, nas forças da natureza. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? As experiências que dobramos os nossos joelhos e clamamos a Deus, porque Deus diz para mim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. A experiência de Estevão, mesmo na hora da morte, parecida com essa, sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olha para o céu, e novamente um homem como eu e como você disse: os céus se abriram e eu vi. Você pode reparar que aqui Isaías disse que ele viu o Senhor assentado, e há outros textos bíblicos que falam do Senhor assentado. E o único texto bíblico que fala eu vi o Senhor de pé é quando o céu se rasga e Estevão olha para cima e ele diz: e eu vi o Senhor em pé à destra do Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Experiências de homens como eu e como você tiveram com Deus. Se fôssemos falar aqui das experiências de Elias, das experiências de Eliseu, ficaríamos aqui durante toda a noite. Se falássemos da experiência de Paulo, quando no naufrágio Deus salvou a vida de mais de 200 pessoas, porque havia dito a ele: Paulo, ninguém morrerá. Oh, aleluia. Os que sabiam nadar, nadaram. Os que não sabiam se salvaram, agarrados aos escombros do navio. Oh, maravilha. A experiência dele chegando na ilha de Malta e uma víbora lhe pica, e todos esperando: vai cair, vai inchar, vai morrer, e nada lhe aconteceu. Aleluia. Eu tenho as experiências com Deus, você tem as tuas. Mas quando eu olho para este texto, depois que Deus dá a Isaías uma das maiores experiências que um ser humano pode ter tido com Deus, de ter visto o Senhor, o céu aberto, o trono do Senhor, os anjos rodeando e louvando e adorando a Deus. De repente Deus me assombra, de repente Deus me constrange, porque Ele vira para esse mesmo Isaías e fala: Isaías, a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? E muitas vezes eu olhei para esse texto e falei: Senhor, como é que o Senhor dá uma experiência a um homem desse? Esse homem não tinha para onde ir depois de uma experiência dessa. Era como se o constrangimento fosse tão grande que o Senhor não precisaria ter feito a ele essa pergunta. Era uma palavra de ordem que o Senhor deveria ter dado a ele. E durante algum tempo essa pergunta foi uma pedra no meu sapato. A gente às vezes não entende a educação de Deus, a elegância de Deus, a bondade de Deus, o respeito que Deus dispensa muitas vezes a pessoas como eu, como você, como Isaías. Mesmo depois de dar a ele essa experiência, Deus humildemente lhe pergunta: Isaías, quem que eu vou enviar? A quem eu enviarei? E Deus aguarda a resposta. Aleluia. Talvez Deus esteja aguardando uma resposta tua. Aleluia. Talvez Deus esteja aguardando uma resposta tua.
Aleluia. Glória a Jesus. Essa pergunta tão maravilhosa, tão rica, que nos fala tanto do caráter, do coração e da bondade de Deus. De um Deus maravilhoso que mesmo depois de uma experiência como essa, faz essa pergunta: e agora, Isaías, quem eu vou enviar? Quem eu enviarei? Amados, Deus sabe que por maior que sejam as nossas experiências, elas não dão garantias a Ele de muita coisa. Deus sabe disso. Deus é Deus. E isso, ainda assim, isso não impede dele nos dar experiências extraordinárias com Ele. Mas Deus sabe que as experiências que temos com Ele não dão a Ele garantias de nada. As experiências que temos com Deus não garante que nós nos entregaremos totalmente a Ele. Está cheio de gente que teve experiências com Deus. Está cheio de gente que teve respostas de Deus. Está cheio de gente que conheceu a Deus. Cheio de gente que receberam curas, que receberam milagres, que receberam respostas, e ainda assim não se entregaram a Ele, ou mesmo assim não se entregaram totalmente a Ele, mesmo tendo visto a glória de Deus, mesmo não tendo dúvida de que tal resposta veio de Deus. A experiência não é garantia de entrega total. A experiência não dá a Deus a garantia de que nós o obedeceremos para sempre. A experiência não é garantia de obediência. Se a gente quiser nos certificar disso, é só você olhar para 40 anos daquele povo andando no deserto. Quem teve mais experiências com Deus do que aquele povo? Aquele povo viu o mar se abrir, passaram a pés enxutos, viram o mar se fechar e destruir Faraó. Aquele povo viu a sandália das crianças crescerem junto com seus pés, e as suas roupas não se rasgarem e crescerem juntos. Aquele povo viu pão cair do céu, viu água brotar da rocha, viu nuvem proteger do calor do sol, viu coluna de fogo os guiar durante a noite e proteger do frio do deserto. Aquele povo viu, mesmo que de longe, o monte Sinai fumegando com a glória de Deus. E ainda assim fizeram um bezerro de ouro, confeccionaram um bezerro e passaram a adorar esse bezerro, e diziam: tal bezerro nos tirou do Egito. Ainda assim esse povo teve saudade do Egito, quis voltar para o Egito, perseguiu Moisés. Infelizmente, nós até na própria Bíblia vemos, lemos e sabemos que experiências, por mais miraculosas que sejam, não dão a Deus garantia de nada, de uma entrega total, de uma obediência irrestrita. Por maior que tenha sido a experiência com Deus, ainda assim, por melhor que seja tal experiência, ela não constrangerá o homem para sempre a servir a Deus. A experiência não será o fundamento da nossa vida cristã. Só há uma coisa que nos manterá firmes. Só há uma coisa que nos manterá de pé. Só há uma coisa que te trará todos os dias aqui para adorar a Deus. Só há uma coisa que pode, em nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Há momentos em que a experiência não acontece. Há momentos que a resposta de Deus é não. Há momentos que clamamos e Deus não nos responderá do jeito que queremos. Há momentos que a enfermidade permanecerá. Há momentos que Deus nos dirá, como disse o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Aleluia. Há momentos que aquilo que nós teremos não será a resolução da impossibilidade, mas Deus
nos promete uma coisa: Ele nos promete companhia. Há momentos da nossa vida que nós teremos a companhia de Deus, e isso é o bastante. É a graça dele que nos manterá de pé nos momentos das lágrimas, no momento da angústia, naquele momento que o Senhor vai dizer somente a nós: não temas, eu sou contigo. Haverá um momento que a experiência não virá, haverá um momento que a resposta será espera, será não, e as coisas não acontecerão do jeito que a gente queria. Haverá o momento da luta, haverá o momento da dor, haverá o momento da lágrima, haverá o momento da perda, haverá o momento em que a experiência será dolorosa e difícil. E aí, o que é que te mantém? O que é que faz com que você continue? Só tem uma coisa: o amor e a gratidão que você tem a Deus. Só isso te manterá de pé. O amor que você tem a Deus. É só isso. Por isso que o primeiro mandamento, que eu julgo mais importante: amarás o Senhor o teu Deus de toda a tua alma, aleluia, e de todo o teu entendimento. Há uma versão que eu gosto que diz assim: de todo o teu intelecto. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de todo o teu intelecto, em nome de Jesus. E nessa noite nós precisamos refletir no quanto nós temos amado a Deus. Amado a Deus. A experiência faz parte, a experiência é maravilhosa, a experiência carismática, os dons do Espírito, as respostas às impossibilidades, as curas divinas, até a prosperidade, que quem quiser o Senhor prospera, mas nada te sustentará, aleluia, do que o amor que você tem a Deus. É Ele que te move, é Ele que te sustenta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Porque quem ama a Deus é grato a Deus. Amados, e nós podemos pensar nessa noite as razões que nós temos para amar a Deus. Poderíamos ficar aqui toda noite, emendar com amanhã, com domingo de manhã, domingo à noite. Eu me arrisco a dizer o resto dos dias da nossa existência, enumerando as razões que nós temos para amar a Deus. O salmista Davi, no Salmo 116, ele diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha oração. É uma delas. Mas a principal razão que nós temos de amar a Deus é a cruz. É a cruz, é a cruz, é a cruz, é a cruz do Calvário, é a cruz. Quando os discípulos chegaram alegres pela experiência, preste atenção nisso. Jesus despediu os discípulos para que eles fizessem em nome dele, realizassem a obra dele. Quando eles voltam 70 dias depois, alegres: Jesus, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, alegres pela experiência. Jesus olha para eles e fala assim: olha, a alegria de vocês deve ser porque o vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Eu amo ao Senhor porque Ele me salvou. Eu amo o Senhor porque Ele me encontrou. Eu amo o Senhor porque Ele perdoou os meus pecados. Eu amo o Senhor porque eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, e a graça dele me alcançou. Aleluia. Eu amo ao Senhor porque o meu nome está escrito no cartório do céu. Eu amo ao Senhor porque se nessa noite eu passar pela morte, os meus olhos abrirão na eternidade. Eu louvo ao Senhor porque se Ele voltar hoje, eu encontro com Ele nos ares. Aleluia. Este corpo mortal
mortal, aleluia, esse corpo corruptível, a Bíblia diz que ele se revestirá de imortalidade. Que esse corpo corruptível que adoece, que entristece, que envelhece, que cai o cabelo, que fica velho, esse corpo se reveste de uma incorruptibilidade. E a Bíblia diz, aleluia, olha o que a Bíblia diz, olha o que o apóstolo Paulo revela, aleluia, que nós seremos transformados na mesma imagem dele e seremos como ele é. Aleluia, é por isso que eu amo Jesus. Aleluia, aleluia, é por isso que eu amo Jesus, porque eu sou salvo. Porque eu sou, o apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. E o evangelho está sendo apresentado de forma muito diferente nos dias de hoje. As pessoas estão sendo amealhadas para buscarem resolução de problemas, prosperidade, riqueza, isso e aquilo. Tudo isso é muito bom, e não que no Senhor não faça, mas o que nos mantém a gente de pé é porque nós amamos a Deus, porque o nosso pensamento está na eternidade. Quando a gente olha Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que aqueles homens obtiveram um bom testemunho de Deus. Olha, Deus deu um bom testemunho deles, porque se consideravam como peregrinos em uma terra estranha, e aguardavam aquela que há de vir, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. E o evangelho nos fala de cruz, de cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que se o nosso pensamento for apenas nas coisas da terra, nós seremos os mais infelizes dos homens. E esse amor que eu tenho a Deus, que você tem a Deus, é o que vai te sustentar. Porque se você ama, você é grato a Ele. E se você ama a Deus, tudo que você faz é por amor a Ele. Nós às vezes somos feridos, somos magoados, principalmente na obra de Deus, no reino de Deus. Se você não fizer a obra de Deus por amor, alguma coisa vai te arrancar dela. Mas se você faz por amor, você passa pelas decepções, porque você ama a Deus. Você passa pelas frustrações, porque você ama a Deus. Você sofre perseguições e não desiste, porque você ama a Deus. O seu negócio é com Jesus. Você não está fazendo a fim de ser visto pelos homens, ou reconhecido ou aplaudido pelos homens. Você faz porque você ama a Deus. Se você ama a Deus, quando Deus te disser não, aleluia, ainda assim você glorifica a Deus. Se você ama a Deus, você diz como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Se você ama a Deus, você pensa no que disse o apóstolo Paulo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver honrado, sei viver humilhado, sei viver no pouco, sei viver no muito. Não falo essas coisas por causa da miséria em que hoje eu vivo,
porque de todas elas eu tenho experiência. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Se você canta aqui, você canta porque ama a Deus. Se você prega porque ama a Deus. Se você é crente porque ama a Deus. Se você perdoa porque você ama a Deus. Aleluia. Se você adora porque você ama a Deus. Se você santifica a sua vida, você se santifica porque você ama a Deus. Não é por imposição da igreja, não é por imposição do pastor, não é pelo estatuto da igreja, mas é porque você ama a Deus. Aleluia. Você abre mão, como o pastor disse aqui, mas não, nada disso. É porque você ama a Deus. Eu estou aqui porque eu amo a Deus. Aleluia. Eu prego o evangelho porque eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro. Eu amo a Deus porque a Bíblia diz que é Ele quem me dá a vida, quem me dá a respiração e tudo mais. Como eu disse, irmãos, se fôssemos ficar aqui enumerando as razões que temos para amar a Deus, ficaremos aqui a noite inteira. Mas eu vou te dar uma resposta em 2 segundos. Já estou terminando. As razões que temos para amar a Deus são infinitas. Agora a gente pode perguntar a Deus, e eu vou te dar a resposta de Deus. Deus, qual a razão que o Senhor tem para me amar? Deus honestamente responderia para mim e para você: nenhuma. Deus olhou para mim, olhou para você e não encontrou nenhuma razão. É isso que me constrange diante de Deus. Não há nada em mim que o atraísse. Não há nada em nós que daria a Ele uma razão para me amar. Mas ainda assim, Ele me ama. Nós temos razões para amá-lo, e Ele não tem razão nenhuma para me amar, mas Ele me ama. Incondicionalmente Ele me ama. Incondicionalmente Ele te ama. E o amor dele é tão profundo que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Ele não tem razão para te amar, mas te ama. Ele não tem razão para nos amar, mas a tua graça, o favor que nós não merecemos, eu não mereço, mas Ele me ama. É isso que me faz chorar diante de Deus. Eu não mereço, mas Ele me amou. A Bíblia diz que nós éramos inimigos da cruz. A Bíblia diz que Ele quem nos encontrou a nós, não nós que encontramos a Ele. O perdido era eu, o perdido era nós, e Ele nos achou, a ponto de morrer, a ponto de se despir da sua glória, se fazer como um de nós, morrer por nós, o seu sangue derramado, nos purificar de todo pecado. E hoje, quando Ele olha para mim, Ele vê a marca do sangue do Cordeiro. Que foi assim desde lá do princípio. O sacerdote tinha que sacrificar o animal e aspergir o sangue sobre o altar lá no Santíssimo. E quando Deus, a Shekinah de Deus vinha, o sacerdote pedia perdão pelos seus pecados, pelos pecados do povo. E quando Deus aceitava, o altar estava cheio de sangue. Deus não enxergava outra coisa a não ser o sangue. A Páscoa é exatamente isso. Deus disse a Moisés: Moisés, sacrifica um cordeiro sem mácula nenhuma, sem defeito algum, porque vai passar um anjo sobre o Egito, e todo primogênito de cada família irá morrer. Mas na casa e na porta que tiver a marca do sangue do Cordeiro, o anjo da morte não pode tocar. E
quando Deus olha para mim, Ele não enxerga o meu pecado, Ele enxerga o sangue de Jesus, que me purificou. Por isso Ele me ama. Deus me ama, porque Ele perdoou os meus pecados. Não tinha razão em mim, mas Ele me amou. Há um velho hino do cantor cristão que diz isso: não sei porquê o amor de Deus a mim se revelou, mas eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos nos colocar de pé. Depois de tudo isso, depois de toda essa experiência que Deus deu a Isaías, Ele pergunta a Isaías: Isaías, e agora? Quem eu enviarei? Isaías então responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E a única coisa que Deus quer que você entenda é o amor que Ele tem por você, mesmo não merecendo. E eu tinha um problema sério com esse amor de Deus, porque quando eu me convertia, a minha consciência de pecado ela era tão grande, que eu comecei a perguntar a Deus: Senhor, por que o Senhor amou alguém como eu? Por quê? Eu me lembro que eu passei uma noite inteira perguntando a Deus: Senhor, por que o Senhor me amou? Um ser tão imperfeito, tendo eu feito o que eu fiz, andado onde eu andei, mesmo conhecendo a Tua palavra, criado num lar evangélico, eu lhe virei as costas, eu lhe desprezei, e agora o Senhor me abraça de maneira tão extraordinária, perdoa os meus pecados. Por que o Senhor me amou assim? Eu me lembro que eu passei uma noite lutando com Deus e pedindo a Deus uma resposta. Me faz entender, Senhor, o Teu amor. Como que o Senhor pôde me amar? E eu passei aquela noite inteira sem resposta. De manhã um amigo chega, logo nos primórdios da minha conversão, disse: Daniel, estou aqui com uma fita de uma pregação para a gente ouvir. Vamos ouvir? Eu falei: vamos. E quando o pastor começou a pregar, ele começou a dizer que ele teve o mesmo conflito que o meu. E o Espírito Santo de Deus me disse aquela hora: agora eu vou te responder. A resposta que eu dei a ele é a resposta que eu dou a você. E aquele homem dizendo a mesma coisa que eu acabei de dizer, que ele havia perguntado a Deus: Deus, por que o Senhor me ama? E Deus deu a ele uma resposta. E Deus falou com ele assim: não tente entender o meu amor, apenas o aceite. Não tente entender porque que Jesus te ama, não. Só aceite que Ele te ama, com todas as tuas imperfeições, seja o teu passado qual for, seja o que você tiver feito, realizado, pensado, falado. Ele te ama, e Ele quer que você o sirva, porque você também o ama. Não é pelo que Ele pode fazer por você, não é pelas mãos dEle, é pelo que Ele fez por você na cruz. Na cruz, é porque Ele te amou, é porque Ele te perdoou. Quem nessa noite quer dizer, diante do amor de Deus, talvez Deus esteja te chamando para algo, ou talvez você esteja realizando a obra de Deus, está com alguma ferida no coração, me perseguiram, isso e aquilo, decepção na igreja, frustração, isso, tanta coisinha hoje, que misericórdia. Mas se o teu coração estiver cheio de amor, nada disso te afeta, porque você ama aquele que te salvou, aquele que te perdoou. E o Senhor pode estar te fazendo uma pergunta nessa noite: eu não sei o que Deus tem te chamado para ser, para realizar, para fazer, para santificar a sua vida, para trabalhar no reino dEle, para servir na obra dEle, para ser esse voluntário que está escrito ali. E a tua resposta hoje será: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui porque eu te amo. Eis-me aqui porque eu te amo. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você.
Ou se você quiser orar comigo aqui à frente, nós temos, né, o costume de fazer isso aqui, essa igreja, nós também. Se essa palavra falou com você, e nessa noite você quer dizer a Deus: Senhor, eu quero te amar mais. A minha motivação seja amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia, aleluia. Venha com o coração contrito, compungido, em nome de Jesus. O amor de Deus sara, o amor de Deus cura. Aleluia. Eu estou aqui porque eu amo o Senhor. Eu vim à igreja porque eu amo o Senhor. E Ele me ama. Tu tem sido tão bom para mim. Aleluia. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido Tão bom para mim. Aleluia. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pense nisso, irmão. Pense nisso. Eu vou perdoar o fulano, porque primeiro eu amo a Deus. Eu vou santificar minha vida, porque eu amo a Deus. Eu vou servir a Deus com alegria, porque eu amo a Deus. Eu vou dar um abraço naquele irmão, naquela irmã hoje, porque eu amo a Deus. Eu vou deixar Deus reconciliar o meu lar, o meu casamento, porque eu amo a Deus. Eu vou subir no púlpito para pregar, porque eu amo a Deus. Aleluia. Eu vou adorar a Deus, porque eu amo a Deus. E eu tenho tantas razões para amar a Deus, e Ele me amou sem ter razão nenhuma. Aleluia. Infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso tocá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Amarás o Senhor, o teu Deus, de toda a tua alma. Oh, aleluia, Jesus. Amarás o Senhor, o teu Deus, de toda a tua alma. Eu falo de Jesus para o pecador, porque eu amo a Deus. Eu tenho misericórdia de quem está indo para o inferno, porque eu amo a Deus. Eu evangelizo porque eu amo a Deus. Ah, Jesus amado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traços para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. E derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traços para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
várias mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, Mesmo assim se entregou. Impressionante, Aleluia! infinito, ousado amor de Deus. Você não pode comprar, você não pode merecer, mas mesmo assim Ele te ama. E é esse amor que nos move a também a amá-lo de todo o nosso coração. E porque Ele me amou, eu também o amo. Como disse Salomão, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia, aleluia. Jesus te ama com todas as tuas imperfeições. Jesus te ama com o teu pecado perdoado na cruz. Ele entende quando você disse coisas que não agradou, ou inverdades até mesmo sobre Ele. Ele te ama, e nessa noite está aqui justamente dizendo isso: eu te amo.